Pessoal, aqui no nosso canal, numa postagem que eu fiz, o Paulo Rodrigues, assim que ele está como nome aqui no YouTube, ele colocou o que é periodização, João? Como é que eu faço para periodizar? Então eu vou tratar hoje com vocês alguns conceitos de periodização ou a forma de periodização que eu trabalho para nós podermos começar a compreender periodização. E por que que eu falo começar? Porque periodização é um mundo, gurizada. Periodização é um mundo de elementos que eu tenho que conciliar para organizar. Periodização é uma organização das coisas na linha do tempo, né? Então o tempo vai passando, eu tenho uma organização das coisas. Que coisas que eu vou organizar? Eu organizo nessa linha do tempo as cargas de treinamento, os métodos de treinamento, as formas de treinamento, a dosificação disso, para sempre gerar um estímulo que seja produtivo para gerar uma determinada performance, seja para performance de hipertrofia, seja para performance de emagrecimento, seja para performance de ganho de potência, se é um atleta, qualquer performance. Nós devemos periodizar, tem uma, uma briga aí na internet se tem que periodizar, se não tem que periodizar. Eu acho meio bobagem entrar nessas discussões. E para mim, vejo claríssimo que todo mundo, de uma forma ou outra, periodiza. De uma forma bem rústica, está periodizando. Porque todo mundo que faz algum tipo de treinamento interessado em produzir resultado naquele treinamento para emagrecimento, hipertrofia, shape, definição, coordenação motora, equilíbrio, força no idoso, né? N objetivos. Se ele realmente busca cumprir aqueles objetivos, ele organiza alguma coisa do treinamento na linha do tempo. Ele não faz um balaio de gato, né? Junta um monte de exercícios e aplica aleatoriamente para a pessoa. Se a pessoa não faz um balaio de gato, se o nosso colega profissional de educação física não faz balaio de gato, que é jogar um monte de exercício, chacoalhar bem aquele saco e começar a fazer sessões de treinamento com exercícios totalmente aleatórios, cargas totalmente aleatórias, se ele não faz isso, ele está organizando de alguma forma. Como eu disse, de uma forma rústica ou de uma forma mais aprimorada. Então, eu posso, quanto mais eu conheço de periodização, cargas de treinamento, meios de treinamento e aquelas variáveis que eu tenho que trabalhar para periodizar, quanto mais eu conheço o meu métier, onde eu tenho que fazer a periodização, mais aprimorada fica essa periodização, mais qualificada fica essa periodização, mais segura fica essa periodização e provavelmente mais certeira será essa periodização. Tanto é que quanto mais tempo a gente vai fazendo periodizações, melhores elas vão ficando. Nós vamos ganhando experiência e conhecimento ao aplicar as nossas periodizações. Pô, eu periodizei desse jeito, não deu muito certo, então eu vou mudar esse detalhe, esse mesociclo, vou jogar para lá, aquele microciclo, vou mudar aqui. Aquela carga de treino que entrava nesse microciclo desse jeito, vou entrar no outro. Aquele método de treino que eu apliquei aqui não funcionou muito bem, vou deixar esse método de treino para cá e eu vou antecipar com outro método de treino, porque o embasamento fisiológico é XYZ. Isso nós vamos, ao aplicar periodizações, nós vamos entendendo o que funcionou, o que não funcionou, desde que eu realmente quantifique isso, desde que eu esteja atento ao resultado das minhas periodizações. Então, vejo que periodização não é um modelo único, eu não vejo periodização como modelo único, tem que ser feito dessa forma. Por que que tem que ser feito dessa forma? Por que que não dá para fazer de outra forma? E eu sempre comento isso, né, nas minhas aulas, na graduação e na pós-graduação. Pega o tempo ali da década de 80, a Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, principalmente. Dois formatos totalmente diferentes para periodizar. Modelo americano e modelo da União Soviética, o modelo russo, totalmente diferente. Modelo cubano, totalmente diferente. E funciona. E funciona para dar performance. No atletismo, isso ficava mais claro, né? Vários atletas americanos e atletas russos se duelavam, entre outros, né? Mas para pegar ali bloco socialista e bloco capitalista, se duelavam em Olimpíada, em eventos internacionais e métodos de treinamento muito diferentes. Então, não tem um modelo. E por isso que nós temos que entender conceitos de periodização e ir aplicando, testando, vendo modelos de outros profissionais, vendo formas que outros profissionais pensam de periodização e aquilo que faz sentido ir agregando, porque nós vamos mudando, 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 e sempre no caminho mais certeiro, porque nós vamos avaliando o que dá certo, o que não dá, testando uma coisa nova e indo aplicando. Aquilo que dá certo, já ir robustamente indo alicerçando como pilares da minha periodização, tão importante. Mas de forma. Então, isso tudo é importante. Eu filosofei agora sobre periodização, né? Não sei se o pessoal está me acompanhando até esse momento do vídeo,
Porque, pô, pega um vídeo de periodização, o cara fica meio que parece que está filosofando. Pô, mas as evidências que a gente vê, o tempo que eu acompanho a educação física, o treinamento, me levam a fazer esse tipo de reflexão inicial para entender periodização. Lembrando que o nosso quadro aqui, a nossa série, é não decorando e aprendendo, né? Então, se eu quero aprender raciocinando e não decorando, eu tenho que ter essa lógica na cabeça, que eu tenho que, às vezes, filosofar. É necessário. Foi o que fizemos até agora. Filosofar entre aspas, né? Filosofar o treinamento. Mas periodização, daí de uma forma genérica, em qualquer forma, modelo russo, modelo cubano, modelo da antiga Alemanha Oriental, da antiga Alemanha Ocidental, modelo francês, modelo americano, modelo brasileiro, que tem ali em comum? Cargas sendo organizadas na linha do tempo. Ô, João, isso aí tu já falou, beleza. Mas agora vem o seguinte: como organizar essas cargas? Primeiro, nós vamos fazer blocos da linha do tempo. Nós temos um ciclo olímpico, que é o maior bloco de periodização que tem. O ciclo olímpico, não se fala muito disso como periodização, mas é um bloco de ciclo olímpico. Dentro desse bloco de um ciclo olímpico, então eu estou falando de atleta olímpico. 4 anos, atletas olímpicos. Então, esses blocos de 4 anos ficam mais para aqueles atletas realmente que querem ter uma performance maior na Olimpíada. Tem campeonatos mundiais nesse meio termo aí que também precisa ir bem, mas estou falando aí de atletas de nível olímpico porque tem 4 anos ali de periodizações. Um bloco de 4 anos para uma periodização, de uma preparação para uma Olimpíada. Dito isso, os demais atletas, junto com esses, fazem blocos de normalmente um ano para fechar com o calendário oficial, mas não obrigatoriamente um ano, que representa um macro ciclo de treinamento. Um macro ciclo, um grande ciclo de treinamento. Um ano, um pouco menos, um pouco mais, a depender do calendário esportivo do atleta, é isso que vai acontecer. Quando nós estamos falando de academia e fitness, normalmente nós ajustamos isso ao calendário oficial. E vida que segue, tá tudo certo. Pô, trabalho ali de janeiro a dezembro, esse é o macrociclo e tá ótimo, até porque eu vou ter o período de transição que existe lá no treinamento entre um macrociclo e outro, e aqui o meu período de transição é as férias, Natal, Réveillon, aquelas festas de final do ano muito comuns, muito comuns. É o meu período de transição entre um macrociclo e outro. Então, tem um grande bloco, um grande período de treinamento, macrociclo. Isso vale para todo mundo, inclusive quem tem ciclo olímpico. Vale também. Dentro do ciclo olímpico vai ter alguns macrociclos de treinamento, que não obrigatoriamente precisam ser quatro, podem ser três, a depender do tamanho de cada ciclo, de cada macrociclo. De repente, um ciclo olímpico tem três macrociclos, ou de repente tem cinco, ou de repente tem quatro, que seria assim um anual, né? Então, isso depende muito, galera. Vejam bem que eu estou botando calendário de competição para quem é competidor. No fitness, nosso aluno normal lá da academia, nosso cliente normal é outra coisa. Então, calendário oficial, macro ciclo um ano, tá ótimo, tá excelente. Posso mudar isso? Pode, dependendo de algumas peculiaridades do teu cliente, pode mudar. E aí eu vou pensar todo um treinamento dentro desse macro ciclo. Um objetivo inicial, um objetivo final. Como é que eu imagino, por exemplo, se o indivíduo está emagrecendo, só para dar alguns exemplos, né? Mas eu fiz a avaliação inicial, o homem apresentou 30% de gordura, tá gordinho. Então eu preciso emagrecer. Qual é a minha meta para um macrociclo? Ah, de 30% eu tenho uma meta que ele chegue a 24% de gordura, sendo que o ideal aí seria 15, 18%. Se ele quer shapear, até um pouco menos, né? Quer ficar bem definido, até um pouco menos. Mas no macrociclo de treinamento, eu acredito que diminuindo essa percentual de gordura, que equivale lá a, sei lá, 5 quilos de gordura, tá tranquilo para fazer um trabalho bem progressivo, bem pautado, até porque esse cara tem uma dor no joelho, não dá para apertar muitos treinamentos aeróbios dele, e para membro superior ele não gosta de fazer muito corda naval, para queimar caloria com corda naval, saco de pancada com boxe, não é muito a dele, o negócio dele é pedalar e correr. E aquele joelho começa a complicar. Então, dentro do macrociclo, eu jogo para o emagrecimento, que é o objetivo dele. Olha só, eu estou lançando meta para o macrociclo. Ele diminui aí em torno dos 30% e para os 22%, isso equivale lá a uns 5 quilos de gordura. Tipo assim, isso tudo tem que ser quantificado, só estou dando aqui exemplos que estão me surgindo na cabeça. Os valores talvez nem batam aqui, nem precisa bater, só para dar um modelo para vocês. Ou o cara quer shapear também, quer ter um shape bacana, mas ao fazer a avaliação com ele, eu vejo que ele é um ectomórfico ali bem caracterizado, né? Magrelão, uma taxa de gordura baixa, então o que eu preciso fazer com esse cara? Aumentar a hipertrofia dele. Bom, eu não sei muito bem como é que ele responde à hipertrofia, se ele tem uma genética favorável ou não, se ele é bem disciplinado, se ele tem uma consistência no treino, porque vai precisar muito disso.
Então, vamos imaginar que eu vou objetivar para um primeiro macrociclo aí, se ele ganhar aí em torno de 4 a 5 quilos de massa muscular, ou de 3 a 4 quilos de massa muscular, tá muito bom, porque eu estou conhecendo esse cara. Bom, joguei uma meta para o macrociclo. E a partir desses exemplos, eu começo aí, para cumprir essas metas de um grande período de treinamento chamado macrociclo, eu tenho que achar componentes menores, os mesociclos. Ah, precisa ser de 3 meses, 2 meses? Não. Um mesociclo são períodos de treinamento que vão compor o macrociclo, e esses períodos de treinamento têm objetivos bem específicos ali. Então, por exemplo, o cara da hipertrofia, esse ectomórfico que eu coloquei antes, né? Vamos imaginar que ele nunca treinou musculação e 25 anos nunca treinou musculação. E quando eu verifico, ele tem uma baixa coordenação motora e um baixo conhecimento corporal, uma consciência corporal muito baixa. Então eu preciso desenvolver isso antes, para que eu possa depois, com segurança, fazer outros exercícios, até exercícios de nível coordenativo complexo. Preciso, é necessário. Então eu vou pensar da seguinte forma: eu vou jogar um primeiro mesociclo dentro do meu macro. Eu vou colocar um primeiro mesociclo para esse cara voltado para quê? Para desenvolver consciência corporal, coordenação motora. Identifiquei também algumas mobilidades articulares, algumas ADMs baixas, algumas amplitudes pequenas que eu preciso melhorar para permitir depois maiores amplitudes de treinamento nos exercícios quando eu entrar rigorosamente com a hipertrofia muscular, que é o objetivo dele. Então vejam bem. Nesse primeiro meso, que compõe um macrociclo de hipertrofia de janeiro a dezembro, aí dentro do calendário oficial que a gente está falando, eu tenho ali um mesociclo muito bem definido, porque eu identifiquei que é necessário isso, e eu joguei um período do treinamento onde as minhas cargas, as minhas estratégias de treinamento, as minhas cargas de treinamento, meus métodos de treinamento, meus meios de treinamento vão convergir para isso. Convergir para quê? Para desenvolver consciência corporal desse cara, aspecto coordenativo, amplitude de movimento, controle motor, talvez atuação de músculo sinergista e estabilizador que ele não tenha legal. Eu identifiquei tudo isso nos primeiros treinamentos dele. As duas, três primeiras sessões identificado. E eu vi que é necessário isso. É necessário vincular todo o treinamento para desenvolver isso. Bom, baseado no que eu vi e no que eu vou fazer, quanto tempo eu estimo que eu consiga desenvolver isso com o cara? Ah, acredito aí que 2 meses bem treinado, porque é uma base muito boa que eu preciso dar, um alicerce muito bom para os treinamentos que vêm depois. Não vou nem pensar em sistema de treino agora. Esquece, isso não é o momento do cara agora. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse primeiro mesociclo baseado nisso. Posso, baseado nisso, começar com máquina, por exemplo, que é mais fácil, não exige muito componente estabilizador, não exige muito coordenação motora, a máquina corrige muita coisa, e gradativamente eu migro ele para pesos livres. Eu tenho que migrar esse cara para pesos livres. Por quê? Ele precisa, em algum momento, agachar com peso livre. Quilagem pode estar até baixa, mas ele precisa desenvolver a coordenação para isso, porque o meu mesociclo pede isso. Então eu começo com microciclos, olha o que entrou agora na jogada. Subfases, períodos menores do que o mesociclo, períodos menores ainda, chamado de microciclos, aonde, por exemplo, esses microciclos, normalmente para o trabalho do fitness, a gente considera uma semana oficial do calendário. Uma semana, um microciclo. Não obrigatoriamente assim. No treinamento eu posso variar, tem microciclos menores ou maiores, a depender de como que eu estou configurando as cargas na linha do tempo desse microciclo, tá? Mas, no calendário oficial, para pessoas que atuam na academia, como a gente já falou, essa é uma estratégia que cabe muito bem, funciona muito bem. Então, eu tenho nesse microciclo agora, olha como é que vai entrar. O primeiro microciclo dele, eu vou trabalhar os dois primeiros com máquina. E vou trabalhar as amplitudes de movimento, as mobilidades em máquina, para ele desenvolvendo isso, ter algum ganho muscular de força, ganho muscular de força. Lembra que está na janela da adaptação neural, então é muito ganho de força neural. Tu não vai ver ganho hipertrófico e nem estou trabalhando para isso. Não estou exigindo ainda musculatura estabilizadora, mas já estou colocando alguns exercícios multiarticulares mais complexos para ele ir trabalhando, mesmo que em máquina. Isso nos dois primeiros mesociclos, para dar aquela base de força, coordenação e desenvolver as ADMs dele, né? Essa é a minha prioridade nesses primeiros dois mesociclos, microciclos de um mesociclo adaptativo, que eu estou chamando assim. Depois eu posso pensar num terceiro mesociclo de conversão de máquina para peso livre. Aqueles exercícios de peso livre mais tranquilo. Eu posso, por exemplo, sair de um leg e migrar para um Smith Machine, que ainda é uma barra guiada, para depois migrar para um agachamento, para depois migrar para um búlgaro e migrar para uma passada, que são exercícios do ponto de vista coordenativo bem mais complexos. E isso eu vou organizando dentro de mesos. Então eu faço 2 mesos adaptativos, um meso de conversão.
e os outros mesos são mesos aí de complexibilidade motora que eu vou evoluindo. Então, eu posso pensar em dois mesos adaptativos básicos para aquela ganho de força e coordenação, resistência, amplitude de movimento, os dois primeiros mesos, bem básicos. Um método de conversão, que é algum outro exercício eu vou testando ali para alguma coisa mais próxima do peso livre, para induzir ele a essa dificuldade, esse desafio motor é necessário. E depois eu jogo mais dois ou três mesociclos evolutivos com peso livre. Lembra que quilagem agora, o peso que ele está trabalhando, não é falha, não é a discussão aqui, galera. Não é. Então, nesse primeiro meso, que foi composto aí por cinco ou seis microciclos, eu acredito que ao concluir esses cinco ou seis microciclos, né, dois daqueles de base, depois um de transição e três evolutivos, então deu seis microciclos. Nesses seis microciclos vão compor meu primeiro meso. Cada microciclo uma semana, são 6 semanas, um mês e meio é o meu primeiro meso. Está definido o meu primeiro meso de um grande macro, que é evoluir a massa muscular 3, 4, 5 quilos. Lembro que eu tinha colocado esses objetivos antes, peguei um exemplo em pitoresco. E assim eu começo a organizar macrociclos, mesociclos e microciclos. Um detalhe importante. Tá ligado aí? Anota isso, tu não anotou. E outra coisa, caiu de paraquedas aqui no canal, pô, te escreve aí, né? Se tu tá até agora aqui me assistindo, depois de eu ter filosofado, é porque fez sentido pra ti, porque tá te ajudando. Então vai lá, faz uma retribuição pra mim, se inscreve aí no canal, divulga aqui o nosso canal pros teus colegas, pros teus colegas de profissão, colegas de faculdade. E lógico, né? Aciona o sininho aí para receber notificações novas aí dos meus vídeos. Se fez sentido para ti, tu tá aqui até agora, te faço esse pedido. Um detalhe importante, gurizada, anota aí. Vejam bem que eu começo do macro, ciclo olímpico comecei a falar, que não é o caso do nosso cliente na academia, mas falei primeiro do ciclo olímpico. Vocês estão vendo lá atrás, ó, é a minha imagem refletida no vidro, tá? Ciclo olímpico primeiro, macro ciclo. Depois eu pensei o meso e depois eu pensei os microciclos. Vocês viram que a gente vem tipo um funil, vem do macro para o meso, do meso para o micro? Bom, isso foi detalhado o objetivo do primeiro mesociclo. E o segundo mesociclo? Bom, agora eu vou entrar com hipertrofia com ele. Eu posso pensar num mesociclo agora, como esse cara nunca treinou, e eu já dei a base agora, já tem a base, né? Já está com a coordenação, musculatura em condições estabilizadoras, já domina a coordenação de exercícios multiarticulares, pesos livres, tipo passada, né, que tem um desafio motor bem grande ali para controle de centro de gravidade, entre outros. Um búlgaro, que é bem difícil de fazer. Então esse cara tá com uma base boa agora, eu já posso entrar com um treinamento bacana para ele. Beleza, mas eu vou entrar já com as quilagens lá em cima, fazendo falha, jogando 4 séries, 5 exercícios para o grupo muscular, parcelando ABC. Não, né? Isso é para o cara avançado. Vocês são os caras que já treinam há 5, 6 anos. Não pensa aí do Zé Mané que está iniciando agora, que já vai iniciar desse jeito. Então, esse cara vai ter que ter a periodização adequada para ele. Então, meu segundo mês, eu posso pensar o quê? Bom, agora eu posso pensar que esse segundo mês eu vou trabalhar uma introdução da hipertrofia com ele. O que que eu estou chamando de introdução? Eu vou começar a trabalhar a ideia do volume load, começar com 2, 3 séries por exercício, talvez passar para uma quarta, me aproximar da falha, que até então eu não estava trabalhando nem perto da falha, agora eu me aproximo da falha e quando eu sentir que dá para num outro exercício, numa ou noutra série, ir até a falha para ele sentir o que que é a falha, eu vou fazer. Para ele entender o que é a falha concêntrica, eu vou fazer. Mas não vai ser a pauta do meu treinamento, é me aproximar da falha, né? Ver o quanto que ele é resistente quando chega perto da falha, que aí fica aquela sofrência da série. Vamos ver se esse cara, né? Qual é a resposta dele. Então eu planejo meu segundo mesociclo como um mesociclo de transição. E eu não quero me alongar muito nisso, não. Eu quero entrar no mesociclo de treino real mesmo. Então eu vou fazer um mesociclo aí de 3 semanas. Um mesociclo de 3 microciclos, aonde eu vou introduzindo ali em intervalo um pouco mais curto, vou introduzindo ali séries se aproximando da falha, vou introduzindo ali uma cadência de movimento mais bacana, fase excêntrica bem controlada, bem valorizada, fase concêntrica um pouquinho mais explosiva, e ver como é que ele responde a isso. Beleza. É isso que eu vou. Os microciclos são para isso. Eu vou dosificando cada microciclo dentro disso. E quando eu termino esse segundo meso, de 3 semanas só, de 3 microciclos só, esse indivíduo está pronto para entrar agora em treinamento mais avançado de hipertrofia. Isso é uma ideia, gurizada. Isso não é modelo que vocês têm que seguir. Eu só estou trabalhando aqui como raciocinar as quantificações de meso, de microciclo. Quantos microciclos vai dando um meso? Isso eu recebo essa pergunta todo santo dia. João, quantos microciclos tem que ter um meso? Cara, depende do teu meso, depende do teu cliente, depende do teu objetivo, depende de um monte de coisa os meios, métodos de treinamento que tu tá aplicando. Pô, depende de um monte de coisa. Como é que eu vou te dizer normativamente que tem que ser tanto? Ah, mas o meu meso é de choque. Ah, mas o meu meso é de regeneração. Não interessa.
Tem um objetivo dentro do Meso. Agora, quem é o teu cliente? Qual é o objetivo? O que que ele vai fazer? O que que ele já tem de patologia instalada? Tem dor, não tem dor? Experiência de treinamento? N fatores para definir isso aí, galera. N fatores. Por isso que não tem modelo assim para ser seguido como receita de bolo. Por isso tem que raciocinar. E por isso que não adianta decorar. Tem que raciocinar. E por isso o nosso quadro, a nossa série aqui no YouTube fazendo isso, né? São vídeos mais longos, tem que serem raciocinados, deglutidos, refletidos. Talvez vocês tenham que voltar ao vídeo em algum ponto, debater com outro colega, assistir o vídeo sozinho, depois assistir de novo e debater com o colega. E talvez vocês não façam nada do que eu estou falando aqui. Tudo bem, desde que vocês criem uma proposta, uma linha de raciocínio de vocês e que tenha coerência e que tenha lógica, tá tudo certo. Como eu disse no começo, não tem modelo. Não tem periodização padrão, tem que ser assim. Tem professor que fala que tem, né? Ah, tem que ser assim e tal. Eu não sigo essa linha. Já vi pelo histórico aí da Guerra Fria que eu falei para vocês, os caras chegarem no alto rendimento lá, treinando de um jeito, os outros chegarem no alto rendimento também treinando de um jeito totalmente diferente. E chega lá, né? Agora, as duas formas diferentes, mas bem que geram um bom desempenho. Conseguiram chegar a um bom desempenho. Isso é importante. Não adianta treinar diferente e não ter desempenho. Então, tem que qualificar essa forma diferente aí. Mas vocês entenderam a proposta aqui do mesociclo, microciclo, como é que ela funciona? Vê aí se vocês entenderam. O vídeo de hoje era um vídeo de introdução, de dar uma reflexão sobre isso. Se achou legal, curte aí, né? Me dá um like aí para dar uma força pro canal, para a gente crescer, divulga o canal, se inscreve aí. E coloca aqui embaixo, descreve o que que tu acha, se a gente pode continuar discutindo um pouco mais. Se for possível, de repente, tu tá até agora aqui com o vídeo comigo, é só a galera que ficou interessada, né? Porque grande parte aí do YouTube já vazou do vídeo. Mas quem ficou até agora, coloca aí, seria interessante a gente fazer uma série sobre periodização, tipo nesse debate aqui. A gente discutindo periodização, trazendo alguns elementos, debatendo. E aí, claro, vou ver os comentários de vocês aqui. Porque eu tô procurando fazer as séries em cima da pauta de vocês, do que vocês têm por dificuldade em fazer. O objetivo aqui é ajudar o profissional de educação física a evoluir, com isso a nossa área evoluir. Estou sempre falando isso, principalmente no Instagram, a galera que me segue lá sabe que essa é a minha proposta. João Moura TEF, de Treino em Foco TEF. João Moura, tudo junto, sem acento, TF, meu perfil no Instagram. Tem aqui na descrição do vídeo também tá o meu perfil do Treino em Foco, várias informações, procura aqui na descrição do vídeo. Mas coloca aí nos comentários se tu acha interessante a gente ir mais a fundo. Aqui foi um vídeo só de introdução, eu dei uma ideia para vocês, tá? E o meu posicionamento, porque quando a galera me perguntar o meu posicionamento, eu vou mandar esse vídeo. Aí fica mais fácil para mim do que ficar detalhando muita coisa para a galera. Muito vídeo, ó, esse é o meu posicionamento, coloquei lá. Se vocês acham que vale a pena a gente debater mais e mais aprofundado, talvez eu crie até uma série aí com 5, 6, 10 vídeos, né? O quanto depender para nós podermos evoluir mais com isso. Tá certo, gurizada? Então, espero ter ajudado. Muito obrigado por estarem comigo até agora aqui. E vamos em frente, sempre evoluindo. A ideia é evoluir constantemente através do estudo, obviamente. E da prática experienciada do nosso serviço. Tamo junto, valeu!